Tati, assim, um desafio que você viveu, ou um projeto que você está, ou se você quiser contar, que eu né, fiz suspense no começo para não dizer o projeto que você estava hoje, mas assim, o que é que você... Porque de repente pode ser até que um desafio maior tenha sido mais no começo do Sim, que sim, eu acho. hoje, não sei, mas conte aí. Sim, né? A minha transição para a França, ela foi muito difícil, né? Não foi fácil, porque passou pela questão da língua e você e sua confiança também. A gente decidiu, eu e meu namorado, em 2017, fazer essa mudança de país. Ele já tinha trabalhado aqui na França, o mercado aqui é muito dinâmico para engenharia. E 2017, mais ou menos em junho, ele veio e eu pensei, usando já as ideias de projeto, né, vamos estruturar essa transição. Então, se hoje eu estou colhendo os frutos, foi porque desde 2017 até 2018, né, esse ano, que eu planejei a maioria das coisas e fiz os grandes marcos, foi resultado da minha visão de gerenciamento de projeto. Então, eu passei na certificação no final do ano de 2017. Então, já tinha o que eu entendia que era o meu currículo internacional. Então, onde eu chegasse, ninguém ia ligar para o meu profissional FCO, ninguém ia ligar para o meu profissional de FOL. E eu olhar o que é que eu tinha de internacional. E aí, o PMP, se tem alguém que quer fazer uma transição de carreira, o PMP, ele não só para isso, mas ele consolida. A prova ela é extremamente difícil, você tem que se preparar bastante e consolida, com essa pressão consolida, né? Eu sempre brinco que não tem diamante na pressão ambiente, na pressão ambiente. O diamante você só se encontra acima de quando tem muita pressão. Então foi exatamente esse sentimento que eu tive quando eu passei pela prova do PMP, eu me senti com esse conhecimento preparado já, pronto para aplicar. Aí eu vim em fevereiro de 2018, eu brinco que eu vim em Casa Pio, 30, 60, 90. Os riscos eram tão grandes e minha atenção para que desse certo, então eu vim no primeiro momento de 30 dias de férias, eu tinha férias na época que eu trabalhava, e vim para justamente conhecer a cidade, né, para ver se eu gostava, se eu me adaptava. É uma mudança muito grande. O Brasil tem muitas características culturais que é atrativa demais, o calor humano, a praia de Fortaleza é uma cidade mais maravilhosa do mundo. A estabilidade térmica, quem nunca morou fora de Fortaleza não tem noção do quanto que é maravilhoso. Você ter 28, 32 e dali não passa. Né? E aí depois eu vim de novo, passei 2 meses, foi quando eu olhei o mercado, olhei qual eram os setores que estavam mais em alta e tudo, e já vim sabendo que tinha esse projeto que eu trabalho hoje. Ele é um projeto de um reator nuclear experimental. A gente está criando a fusão nuclear, hoje só temos a fissão nuclear, essa é a fusão nuclear. Ele é derivado de um projeto americano, de 85, que fizeram isso em escala experimental. E a partir daí criaram, na verdade esse é o segundo protótipo. A gente vai ter ainda o terceiro protótipo e depois a usina. Então assim, depois eu passo o link do site para poder... Então eu já sabia que tinha esse projeto e eu já sabia que o meu PMP encaixava muito bem, independente da minha formação base, eu conseguiria conversar com a maioria das empresas e a maioria dos postos dentro desse PMP, ou dentro dessa minha formação de gerenciamento de projeto. E assim, aí comecei. Aí em 2018 eu vim de vez para fazer um curso de francês, porque eu também não sabia falar francês. Foi 60, e aí, né? Hoje Tinha ido 30, 60 para chegar no 90. 60, aí no 90 já vim de vez e tive que cair de cabeça, né? Foi extremamente difícil. Foi tão difícil que eu comprei uma planta no dia que eu fiz a entrevista, horrível. Porque você não sabe exatamente, como é uma coisa mais pessoal, assim, você não sabe... os marcos você tem que criar meio que... Você tem que criar os marcos, porque numa obra, numa coisa, ela é mais determinada num projeto, mas na vida pessoal, você tem que criar, então me ajudou essa visão de gerenciamento de projeto, criar esses marcos. Então, eu criei quando que eu ia começar a procurar emprego, porque eu precisava de um mínimo de tempo em francês, uns 9 meses, porque eu não tinha... Eu era no português, eu era uma pessoa
profissional e na outra língua eu era um adolescente, né? Uma criança. Eu comecei sendo um neném de 3 anos e aí fui. Então, em 9 meses eu fiz toda a adolescência na outra língua. Então, e aí foi onde foi a parte mais difícil, foi essa transição de você sair de um país que você já está em nível profissional e chegar no outro país que você começa do zero. Então, como gerenciar essas duas imagens que você... E foi aí que eu disse que eu comprei uma planta, que eu olhava para a planta eu via que a planta estava crescendo. Então, eu dizia, se a planta está crescendo, quer dizer que eu estou aprendendo. Eu ainda não sei como é que vai ser, não sei como é o que é, mas eu olho para ela, então toda vida que eu tinha os marcos, eu tinha entrevistas, então eu comecei primeiro focando nos projetos que eu não queria muito, porque eu sabia que as entrevistas, as primeiras, iam ser sempre mais difíceis. E aí fui fazendo a cada entrevista uma extrema decepção, porque você quer ter o vocabulário, quer ter a postura, quer ter mas entender também que você está no processo, também saber se cobrar no limite. E aí, quando uma das últimas entrevistas, que eu já senti, não, agora foi quando eu fiz a do projeto e consegui em 2000, vai fazer um ano agora e consegui a renovação por mais 2 anos, porque eu estou numa empresa francesa, porque a empresa do projeto, esse projeto do reator, ela é dividida em 7 países. Japão, China, Coreia, Índia, Estados Unidos, Rússia. Então, e cada sistema desse reator é gerido por desses países e tem uma empresa geral que gere tudo, que faz a gestão de tudo. O componente que quem faz a gestão dele é a União Europeia. Como eu não tenho a nacionalidade europeia, eu tenho que fazer via uma empresa francesa que me contrata como engenheira dessa empresa e terceiriza meu serviço. Então, minha missão hoje é nesse projeto. E ela, a primeiro momento, foi de 1 ano, e eu recebi, inclusive, essa semana, a renovação por mais 2 anos. Então, estou super feliz. Aqui, breaking news, né? Que para o mundo, parem as máquinas, olha aí, está renovado agora por 2 anos. Renovado, é verdade. A gente pode dizer que é o Brasil no projeto aí do reator de fusão, é a Tatiana. A Tatiana é o Brasil no projeto. Exatamente, né? E é legal porque o ambiente é muito interessante, é internacional, então, assim, realmente a parte mais difícil, eu posso dizer que foi essa transição de país e conseguir esse primeiro emprego. E eu acho muito interessante comentar, assim, para quem está assistindo também a parte de gerenciamento de projeto, hoje tem uma área que é gerenciamento de riscos. Ele é assim, hoje eu vejo como é importante e eu hoje em dia eu gerencio todos os riscos muito bem, porque os riscos positivos a gente não presta atenção, mas no meu caso, desde que eu pensei nessa transição para cá, para a França, eu pensei nesse projeto. Eu só sabia que ia estrear com ele, né? Então, o risco positivo, eu já tinha ele como mapeado, como uma possibilidade positiva, e aconteceu. Então, não aconteceu, não foi à toa, foi porque quando eu terminei o curso de francês, eu já comecei o inglês, voltar a lembrar o inglês, porque hoje eu trabalho em inglês, a língua oficial é inglês, mas minha equipe é em francês e tem uma equipe em espanhol. Então, hoje, todos os dias, a gente usa as 4 línguas para se comunicar entre as equipes. Então, já sabendo que seria um projeto que eu queria, depois que eu terminei o curso de francês, que eu já tinha mais ou menos uma consolidação do francês, eu reiniciei o estudo do inglês para pelo menos eu conseguir passar na entrevista. Depois, os riscos do Google Tradutor a gente vai mitigar depois. É isso mesmo. E essa é uma área que hoje em dia tem me fascinado muito. Posso fazer um relato aqui dessa situação do coronavírus no nosso projeto. Quando a gente percebeu na Itália o outbreak, né, que foi não sei como é que estão falando em português, assim, que apareceu a bolha, né, a gente já acionou a gente já começou a analisar os riscos do nosso projeto, eu ajudei a equipe, eu trabalho na equipe de aquisições, hoje de compras, fazendo a gestão dos contratos, mas eu apoiei a equipe de segurança e saúde, segurança e saúde de trabalho, né? Segurança e saúde, meio ambiente, segurança e meio ambiente, exatamente, meio ambiente. Então, eu já me aproximei deles, como eu tenho essa formação também, a gente fez uma célula de crise e me aproximei deles e a gente começou a mapear quem eram os trabalhadores, porque uma da empresa que a gente contrata é italiana.
Inclusive, a maioria dos trabalhadores eram da região de Lombardia. Pô, certinho. Aí o risco foi lá para cima. Aí a gente fez análises de risco, a gente mapeou quem eram as pessoas críticas no projeto, como é que a gente poderia fazer, como é que permitir que eles não fossem para casa, porque a ideia é eles passavam a semana, a gente está aqui mais ou menos no leste da França, e que está com a Itália, né? E eles iam no final de semana. Então, como é que a gente poderia mitigar essa situação para que eles não precisassem ir para casa, para não ter o risco de quarentena, que aí quarentena ia refletir no atraso do cronograma. Então, nosso sistema, que a gente chama de PFCoid, que são os anéis horizontais do supercondutor, que vai fazer o plasma, né? A gente mapeou dentro dessas empresas italianas quem eram as pessoas que eram críticas, às vezes era uma manutenção especial que só a pessoa podia fazer, quem eram as pessoas importantes, e começamos a fazer essa gestão. E, finalmente, no resultado de tudo, fomos o único prédio que não teve, prédio que eu digo, o único sistema que não teve um impacto no prazo. A gente conseguiu fazer todas as entregas, inclusive receber os componentes que vinham da China, os componentes que vinham da Itália também de barco, todos eles foram feitos, inclusive depois eu passo o site, que eles contam exatamente todos os marcos que foram atingidos durante a pandemia, sabe? Legal. Olha aí. A engenharia do Brasil ajudando aí a antecipar a entrega das comunicações intercontinentais lá pelo Angola Cable e trazer para o mundo uma nova matriz energética extremamente avançada que a gente só ouvia falar em filme de ficção científica. Show de bola, viu? Rapaz, tá. E aí você vê... de vocês dois. Não, e aí é isso. Mandar meu currículo para vocês. Não, e aí eu volto na tecla de que a consolidação da metodologia, ela abre um caminho sem volta da eficiência. Você consegue ter um olhar mais... A cada evento que passa na sua vista, que ele poderia ser despercebido, ele passa já com etiqueta, já passa a mitigar. ele já passa assim direto para onde ele tem que ir. E hoje eu sinto um verdadeiro prazer em ver que a minha gestão de carreira, né, pessoalmente, e o trabalho que eu estou, ele está sendo diariamente construído diferente do que eu fazia antes. Assim, acho que a gente tem esse traço. Hoje eu vejo um pouco, por estar morando fora, no Brasil, ele aceita muito as coisas que acontecem como se fosse um sinal que vem do... Sabe? E você fica feliz quando as coisas acabam te mudando o seu rumo, e você, claro que você tem que olhar o lado bom das coisas e fazer do limão as limonadas, né? Mas quem vivencia o planejamento e a realização do planejamento é ainda mais gostoso do que essa limonada que você faz com os limões. Quando você bota tudo organizadinho e faz a coisa, também... Hoje eu vivo isso, assim, e estou muito satisfeita, e não seria possível sem o Alex, sem gerenciamento de projeto, sem ninguém, não conseguir, sem meu pai que está assistindo também, fazer uma homenagem.